Oiê, Estúdio Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Hoje a nossa conversa atravessa a lente tradicional para mergulhar no universo da inteligência artificial e da produção imersiva. Recebemos um convidado que é a definição de criador inquieto. Com mais de 2 décadas de experiência, ele transita com maestria entre o cinema, o marketing e a tecnologia. Ele é cofundador e presidente da ABMeta, Associação Brasileira de Metaverso, e o nome por trás da Studio Meta AI, uma empresa que já em 2007, muito antes de virar moda, já era pioneira em XR, realidade estendida, e IA generativa no Brasil. No currículo, ele traz projetos para gigantes como Meta, Samsung, Netflix e L'Oréal, sempre conectando arte e estratégia de um jeito muito próprio. Mas, além de liderar a revolução digital, ele também sabe o valor de desconectar, buscando inspiração nas trilhas e na natureza com a sua filha. Preparem o café, ou o brownie, porque hoje vamos descobrir como unir o humano e o digital com o mestre Flávio Mayhofer. Muito bem, acertou. Acertei? Obrigado. Treinei em casa. Arrasou. Com esse nome chique, né? Difícil, é complicado. Se é telemarketing, eu falo do meio. Da Silva. Flávio da Silva. Só da Silva, só da Silva. Também usa essa estratégia. Do meio salva. Flávio, obrigada por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. A gente já se conhece há um tempinho, né? Sim. E conheci você em ação com um projeto muito bacana lá da JGP. JGP, sim. E eu já comentei sobre esse projeto aqui no podcast, porque você fez uma realidade que não existia, né? Uma experiência de como se a pessoa tivesse há 20 anos à frente. Exato. Que era o aniversário, acho que era 25, né? 25 anos de comemoração da empresa, né? E aí eles queriam surpreender com os visitantes através de uma foto. E aí você, na hora, é interessante porque a gente fez essa brincadeira de que quando você fazia o cadastro e colocava o seu e-mail, você recebia o vídeo e a foto por e-mail, normal. Mas quando você ia para o Totem para fazer a impressão, né, a sua foto era envelhecida há 25 anos. Então, assim, muitas pessoas não queriam levar aquela foto. Falaram, não, cara, tá maluco, se eu levar essa foto vai ser o fim do casamento. ou as mulheres se olhavam, não quero isso não quero me ver assim não. E, tal. E tiveram algumas situações, acho que é a Fê, eu não lembro o nome da menina, que ela era muito nova, né? Ela sei lá, devia estar com uns 20, 22 anos, né? Um rosto muito, muito jovial. E aí quando vinha o resultado, vinha uma mulher assim, sei lá, uns 30 e tantos anos, 40 anos, assim. Eu falei, pô, acho que bugou, acho que não envelheceu essa pessoa. Não, é ela. Caramba, tá funcionando bem, deu certo. Bom, eu tava no stand fotografando, né? E aí eu via muito, eu peguei algumas fotos da galera tirando a foto da impressora. E aí eu vi muita gente, mais os homens, né, falando, nossa, eu tô igual ao meu pai. Aí tinha gente que ligava pro pai de vídeo pra mostrar, sabe? Eu achei a experiência incrível. Não só pelo fato de ter uma inovação, uma experiência que a pessoa não imaginava, mas também porque você juntou tudo, né? Tinha o impresso, o palpável. O palpável. Eu lembro que muita gente chegava no stand procurando o brinde. E aí, quando via que era esse processo todo, achava o máximo. Sim. Porque nos outros o brinde era uma canetinha, uma coisa assim que você vai jogar fora depois, né? E a foto eu tenho certeza que as pessoas não vão jogar fora. Não, é verdade. E eu lembro que você botou os computadores antigos, né? Com aquele tubão, assim, pra galera responder a pesquisa. Cara, eu vou dizer que aquilo foi uma das funções mais difíceis desse projeto, né? Porque, assim, o conceito era 25 anos, então eles queriam trazer um início, né, da empresa e como que era, né, a estrutura. Então a gente veio nessa inspiração dos monitores mais antigos e de uma tela também, uma interface também, fazendo uma conexão com o que a gente tinha de interface lá atrás, usando o DOS, né, antes do Windows, antes da interface mais visual. Então você selecionava como que você pretendia ou como que você prevê os seus investimentos para os próximos 25 anos, né? Então, se você iria investir mais em sustentabilidade, mais em inovação, mais em controle populacional, tinha mais outros dois itens, era como se fosse um quiz. E a partir dessa seleção, você tinha 36 futuros possíveis. No momento que você confirmava, o seu nome aparecia na tela e o seu futuro possível, um desses 36, era escolhido. E a gente gerou ele por AI, mas claro que assim, a gente fez isso há 2 anos atrás. A AI não estava tão boa assim, né? Então a gente teve que ajustar muita coisa e fazer várias composições de VFX, mas a imagem de fundo
foi gerado em Midjourney, e aí depois a gente até usou alguns recursos de AI para fazer uma rotoscopia, né, para a gente separar essas camadas, e no painel de LED você tinha produção virtual, né, a gente tinha uma operação rodando em Unreal, então a gente tinha diferentes equipamentos rodando, a gente tinha 4 aplicações se conversando para poder fazer aquela entrega que a gente fez para eles. E aí você tinha aqueles 10 segundos com o seu futuro possível, onde você interagia e recebia esse vídeo, e aquele momento da foto. Mas a foto que era o mais legal, que era o barato da surpresa, né? Uhum. Aí você botou o formato do stand, o telão ficava num V, assim, né? Não vê, Que aí exatamente. dava uma sensação realmente de profundidade, você É, sentia parte daquilo ali, né? exatamente. Você tinha um piso reflexivo também, que ajudava bastante nisso, né? Que refletia o fundo, então ele dava mais sensação ainda de profundidade, mais sensação de imersão quando você olhava de longe. Apesar da gente fazer um plano plano americano, né? Um plano médio americano, pegando mais da coxa, da cintura. E no ano anterior, eu lembro que eu tinha feito a cobertura também do stand, você também estava lá. Sim. E era um túnel, assim, que você mostrava a história da JGP, não é? Exatamente. Aí foi um túnel de LED, e aí a gente tinha todo o conteúdo, mas era assim, menos interativo essa parte, né? É. Era mais assim, a imersão no sentido de você estar ali no conteúdo, de como que você consumia esse conteúdo, né? Do som, o som também ele era dividido em canais, né? Então a gente tinha o som que estava saindo na primeira caixa era diferente do som lá na frente, então tinha uma diferença, tinha uma linha do tempo que você ia seguindo, né? Então, do lado de fora a gente teve uma outra interação que aí você podia aprofundar um pouco mais sobre os serviços, os produtos da empresa, que você tinha uma tela touch embaixo, onde você interagia e as coisas apareciam numa outra tela acima, né? Então, que já também dá uma diferença e quebra um pouco o formato e o padrão de você interagir, porque senão as pessoas estão sempre acostumadas, lá, entra aqui no nosso totem, então parece que eu estou no tablet, né? E Aham. não, você está de repente olhando para cima numa tela grande, interagindo embaixo, você tem uma dinâmica mais interessante e que te tira daquele lugar do que você já conhece. Então, você tem algo novo. Ok, é uma tela que você está interagindo sabendo de produto, mas você está sabendo de uma forma diferente. Então, é uma pequena inovação ali que a gente trouxe também. Legal. Como é que surgiu esse desejo de trabalhar com isso? Porque você é um cara multidisciplinar, Sim. e essa parte eu acho que é muito desafiadora, né? Eu sou muito curioso, né? Eu sempre quero saber como que as coisas funcionam. Eu tô sempre recebendo feed das redes sociais ou ou do Google, quer que seja de curiosidades, né? E eu acho que esse lado meu de querer aprender sempre, acho que naturalmente me colocou nesse lugar de trabalhar mais com inovação, né? E aonde a gente quer mais inovação na área de comunicação, que eu digo, né? E a gente quer mais inovação na comunicação, acabam sendo os eventos, né? Porque eles querem chamar atenção, eles querem algo diferente. O meu principal cliente nos últimos 4 anos é a Claro, né? E a Claro tem um slogan muito legal, né? Você merece o novo. E assim, é desafiador, porque às vezes eu falo com eles, galera, então é outro evento, vamos tentar reutilizar aquilo que a gente já fez, que está pronto, que eu já virei às madrugadas e testei, retestei, tá bacana. Não, a gente quer uma coisa diferente. Eu falei, não, mas o público é outro. Não, mas a gente quer uma coisa diferente. Eu, tá bom, vamos fazer uma coisa diferente. E aí, realmente, essa busca, né? E assim, o encontro com isso, acho que pela minha curiosidade, eu comecei a me conectar com pessoas que já faziam, né? Então, eu comecei a trabalhar com elas como prestador, como fornecedor, ao ponto que a coisa foi crescendo, funcionando. Eu falei, ok, acho que agora eu quero me dedicar a só isso, né? O primeiro projeto que eu fiz mais nesse lugar de novas tecnologias, assim, com realidade virtual, foi com o L'Oréal. Fiz a primeira experiência de VR deles, que eles tinham um atendimento, né, de o representante, sei lá, representante La Roche-Posay, ele visitava os médicos dermatologistas e precisava chamar atenção e convencer o médico dermatologista a indicar o produto deles. Então eles estavam sempre querendo trazer alguma coisa nova, uns brindes e tal, mas alguma interação diferente. E aí a gente veio com foi Vichy, não foi La Roche-Posay, com SkinCeuticals. E aí era assim uma experiência bem imersiva, com vulcões de Vichy. Na época eu trabalhava com uma produtora francesa aqui no Brasil. Então foi um sucesso, porque eles saíram com 10 óculos, o representante colocava o óculos no dermatologista e era a primeira vez que eles tinham essa experiência com realidade virtual. Então acho que durante
3, 5 anos, as pessoas ficaram muito interessadas em experimentar, em colocar os óculos e saber como é que era aquela experiência, né? O que você via quando você estava com óculos, né? Então, a partir dali. E um outro que eu fiz que foi bem difícil da gente chegar nesse lugar, que foi quando a Claro ela fundiu com Claro, NET e Embratel, né? As 3 empresas que se tornaram uma empresa só. Então, quando eles resolveram juntar e fundir, eles fizeram uma grande convenção e uma reunião de diretores. Então, eles queriam mostrar o organograma desses diretores, desde o presidente, o José Félix, lá, até os diferentes departamentos, né, os gerentes desses departamentos. Então, eram quase 400 pessoas que a gente tinha que fazer um organograma. Então, a gente fez uma coisa meio constelação, meio Via Láctea. Então, você tinha um planeta, como se fosse uma estrela, né, o Sol, e os outros. E aí, você olhando para esses pequenos planetinhas, e aí você via o rosto da pessoa e o departamento onde ela estava. Então, a gente fez esse organograma onde você tinha, e isso você tinha uma linha conectando, né? Então, assim, era um universo em organograma, que a gente fez isso para eles, assim, também num tempo muito rápido, de 1 mês e meio, tinha que estar tudo pronto, estava lá na Bahia, nessa convenção, Caraca. todo mundo colocando óculos, deixa eu me achar. E aí o desafio também, assim, como eram muitas pessoas, como é que você conseguia achar, né, olhando o organograma? A gente conseguiu, na época a gente usava o Samsung, né, colocava na frente do guia VR, você botava o Samsung, a gente conseguiu hackear para ter acesso à câmera, fazer a leitura do QR Code que ficava no crachá da pessoa. Através desse QR Code, você achava a sua posição dentro do organograma. Então, ele direcionava você na aplicação para você achar. Então, eu li o QR Code, eu me achava no organograma. Depois, eu olhava quem estava acima, olhava quem estava do lado, quais eram os departamentos que tinham conexão. Muito legal. Isso foi bem legal. A galera que acompanha a gente aqui, acho que a grande maioria não passa nem perto de todas as coisas que você está falando, né? Inclusive, a grande novidade há pouco tempo, para a grande maioria dos fotógrafos que trabalham no mesmo segmento que eu, foi a questão da fotografia esportiva, que veio com uma IA para fazer reconhecimento facial. Então, a novidade que as plataformas anunciam há alguns 2 anos, assim, é essa parte do reconhecimento facial. Sim. Mas você está muito mais à frente do negócio, né? Então, eu queria que você desse uma palhinha para a gente de quais são as possibilidades e o que geralmente os seus clientes te pedem. Se eles pedem realidade aumentada, se eles pedem mais IA, e quais seriam as diferenças de cada uma, ou se você sempre faz um misto de várias tecnologias. É interessante você falar isso, porque eu lembro que depois que eu fiz o projeto com o L'Oréal de Vichy, eu tive uma reunião com eles, e aí eles falaram, não, mas a gente quer uma coisa diferente, a gente já fez realidade virtual, a gente quer, vamos fazer, não, mas a gente já fez isso lá atrás, a gente quer uma coisa diferente, a gente quer uma coisa nova. Então, não tem mais tecnologia nesse momento, vamos ver o que vai aparecendo por aí, até pelo uso que elas estavam querendo, que estava relacionado no catálogo. Então, a gente está buscando não só novas tecnologias, mas também novas formas de contar uma história, porque quando você pensa numa ação de promoção, né, é uma comunicação e a gente quer promover aquele produto, e você precisa contar alguma história que não precisa ter texto, né? Você pode ter uma jornada, você pode ter uma história visual, né? Aquilo ali, ou aquela interação, ela te traz uma sensação, ou ela te traz uma percepção que a empresa quer comunicar. Então, a gente está sempre variando de acordo com o que o cliente quer comunicar, né? Então, não é que tecnologia que eu quero usar, eu quero fazer uma experiência de realidade virtual. Tá, mas por que você quer fazer? O que você quer comunicar? Será que a realidade virtual vai ser melhor? Será que a realidade aumentada vai ser melhor? Né? Então, assim, a gente fez por uma convenção da Shell, que era uma interação em realidade aumentada, que você fazia a leitura, era uma experiência de posto, né? Mostrando a diferença de você abastecer com gasolina super premium ou não, né? No caso, acho que era diesel aditivado. E aí você tinha, com a realidade aumentada, você conseguia controlar um caminhão e com ele controlando e abastecendo. Então você olhava através da tela e você via um caminhãozinho assim no chão que ninguém mais via, só você que estava vendo aquilo ali, interagindo. Então a intenção da empresa ali foi entregue dentro dessa jornada. Só que o público deles era um público mais velho, que não estava tão interessado em jogar.
Então, assim, é diferente se fosse um público mais jovem, de 20 e poucos que tem mais, ainda joga ou teve uma relação mais próxima com o videogame recente, né? Então, a gente tem que entender muito o que a gente quer comunicar e para que público que a gente quer comunicar, para a gente saber qual tipo de tecnologia. Quando a gente fez o da JGP, ali a gente tinha a produção virtual, ali a gente tinha a gravação do vídeo, né? Então, a gente tinha uma tela de interação, a gente tinha tela touch com interatividade, a gente tinha uma AI que fazia o envelhecimento, né? Um sistema de impressão que você escolhia, né? Que mandava para a AI antes, para ela fazer o envelhecimento antes da impressão. Então, assim, tem várias entregas ali que vão se conectando. Você falou sobre reconhecimento de biometria facial. A gente fez um projeto com a Claro na Maratona do Rio, onde a gente gravou vídeos em slow motion, subimos para o nosso servidor e depois a pessoa chegava num totem, fazia a leitura do seu rosto e encontrava esse vídeo para baixar o vídeo dela da maratona correndo, né? Maneiro. Diferente da fotografia, né? Aham. Então você não precisava ir pelo número, você ia pelo seu rosto, né? Mas a gente também enfrentou dificuldades técnicas com o tempo de processamento da biometria, porque vídeo não é foto, então no vídeo, se era vídeo slow motion, então você sabe, né? A gente está falando aí de 120 frames por segundo. Então, imagina, 15 segundos que você tem que Pesado. processar, quebrar tudo aquilo em frames para fazer o processamento. Então aquilo demorava mais para ser processado, né? E outro, maratona, as pessoas usam muito apetrecho, óculos, coisa na cabeça, então isso também dificulta, porque quando chega na hora, ela não tem essas coisas, né? E como é que o algoritmo vai entender a biometria facial se tinha um óculos, se tinha um chapéu, se tinha alguma coisa, e que depois esse negócio está diferente também, né? Muda, não é que nem o rosto que está sempre igual. Mas assim, acho que depende muito do que o cliente está buscando, e aí a gente vai achando qual é a tecnologia que vai encaixar para aquela demanda. Maneiro. Até para foto demora também, porque eles não entregam em real time. E quando você sobe nas plataformas que vendem esse tipo de fotografia, que tem esse serviço, Sim. elas ficam um tempo lá processando. Então, quando você marca o flag que você quer com biometria facial, ela demora mais para subir, justamente porque ele está fazendo o cálculo ali para deixar aquilo armazenado, né? Exatamente. E aí, quando a pessoa for pesquisar, vai ser rápido. Vai ser mas rápido porque foi indexado. mas ele tem um tempo de processamento ali também. Tem. Até porque, assim, se a gente fizer uma comparação da biometria feita com câmera normal e biometria facial feita com câmera de biometria, tem uma diferença de hardware. Não sei se vocês já viram, mas tem uma coisa que vale a pena dar uma olhada. Na China, eles têm sistemas de câmeras espalhadas pelo país todo, né? Então, se eles estão procurando alguém, coisa de 5 minutos. Teve até um jornalista, acho que inglês, que visitou e foi tentar, ele foi lá, tirou minha foto, vamos ver quanto tempo que eles vão demorar para me detectar. O que acontece é o seguinte no sistema deles, é que o reconhecimento de biometria facial é feito direto na câmera. Então, eles mandam um perfil, a gente está procurando esse perfil de rosto, essa biometria facial, eles mandam para todas as câmeras e as câmeras ficam ali. No momento que elas acham, elas notificam o servidor. Então, não é o servidor processando tudo aquilo ali, é a própria câmera na ponta processando toda aquela imagem que ela viu, né? As câmeras mais novas, elas já têm, inclusive, reconhecimento, e você começa a criar ali já um face detection, né? Um recurso de você capturar. Então, já é esse recurso funcionando na própria câmera. Então, assim, no futuro você vai conseguir organizar o seu álbum e juntar, opa, essas fotos são dessa mesma pessoa, não é uma outra pessoa parecida, não é irmã, não é prima, é essa pessoa e essa pessoa que é outra, né? A gente está chegando nesse lugar e acredito que essa informação ela possa também gerar um metadado, que aí você não vai precisar mais desses serviços para serem processados, porque a própria câmera já gerou isso, então já tem um match ali da biometria facial, como se fosse uma... a biometria como se fosse a biometria, né, do dedo também, né, da digital, só fazendo essa analogia. Cara, muito legal. Vamos ver. No Lightroom tem, mas demora muito. Eu nunca ligo aquele trem. Eu fico curioso, mas assim, não dá para usar tudo, né? A gente lê e vê. No Lightroom, para você tratar Posso as estar fotos... falando alguma besteira. Tem como você colocar também já. Mas eu não ligo não, porque dá muito trabalho, ele fica muito lento. Até ele processar tudo. Pode ser que no futuro ele fique mais rapidinho, mas... Acho que a tendência é tudo ir para a nuvem, né? Até uma coisa interessante, assim, com todo esse movimento, né, de supercomputadores, de tecnologia e de velocidade de conectividade, cada vez mais vai fazer menos sentido a gente ter super telefones e muito mais a gente contratar esses serviços, né?
de processamento em servidor. É muito mais interessante e é compartilhado. Então, no fim, é vantagem para todo mundo. Você não vai se preocupar mais com o upgrade do seu telefone por causa do processador. Você vai se preocupar nem memória. Você vai se preocupar mais pela tela ou pela câmera. Porque o resto dos recursos vão todos para o 5G. Ou 6G, que daqui a pouco está chegando aí também. Muito legal. Você começou na tecnologia, aí passou para o audiovisual e pelo cinema. O que cada uma dessas áreas te ensinou sobre contar histórias? Tá. Eu comecei garoto em videolocadora, né? Assistindo muito conteúdo, muito filme. Eu lembro que eu assistia 2 filmes por dia. Eu trabalhava na locadora também, não tinha o que fazer, não tinha cliente, ficava ali assistindo na TV. Botava fita, videocassete, VHS. Eu acho que assim, depois, né, a passagem por tecnologia, porque eu sou muito inquieto, curiosidade, depois a volta para o audiovisual, depois eu até fiz o marketing também. Eu acho que tudo isso me colocou nesse lugar de... acho que é meio osmose, sabe? De você assiste tanto e você tá tanto ali olhando e depois você estuda, claro, né? E começa a praticar e fazer. Acho que o contar história, quanto mais você conta, melhor você vai ficando. Então, assim, eu também tiro algumas fotos, né? Faço algumas imagens. Então, assim, eu percebo o quanto que eu vou ficando ruim se eu fico um tempo sem pensar no quadro, sabe? Sem fotografar e sem tirar foto. Então, assim, se você não está exercitando, contar histórias, vai ficando cada vez mais difícil. Eu acho que a gente precisa manter isso como se fosse uma atividade mesmo, né? Uma atividade intelectual, mas uma atividade física é a mesma coisa. Acho que o corpo ele não separa isso, sabe? Acho que a gente vai aprendendo e melhorando se a gente ficar praticando muito, né? E eu já ouvi isso de muitas outras áreas também. Eu lembro de ouvir entrevista de músico falando que para ele compor era assim, era um exercício. Se ele só ficava bom se ele ficasse compondo bastante. Em algum momento algo muito bom saía, mas ele ficar constantemente compondo e criando fazia parte de um exercício para que ele conseguisse coisas melhores. Muito legal, é uma prática, né? A prática. Muita gente ainda confunde o conceito. Como que você explica metaverso de forma simples? É simples, é só a gente traduzir a palavra para o português, né? Verso, universo, meta, além de. Então, assim, a palavra ela tem essa intenção de dizer o que vem pela frente, um universo além de, o que é novo, né? Então, quando veio todo esse movimento, né, das novas tecnologias e de como que a gente ia utilizar isso. Vai ser realidade virtual, vai ser realidade aumentada, e tem AI também, os serviços da nuvem, as conectividades, né? A gente tem também os serviços de inteligência, que são IoTs, né? Então, se você tem isso em casa, por exemplo, eu tenho lá a Alexa, e eu tenho um sensor que fica dentro do meu ar-condicionado, dentro da minha geladeira, que comunica com a Alexa, eu tenho a luz que eu consigo trocar, né? Então, assim, tudo isso tem alguma informação ali, né? Então, ali tem internet das coisas, né? Tudo isso vai ficando uma camada muito mais complicada. Então, assim, o termo metaverso, né, que veio da literatura lá, do Snow Crash, ele era uma forma de simplificar isso. Só que o que o mercado fez? Ele começou a especular, né? E quem foi o pior especulador dessa parada? Facebook. A meta. Facebook virou meta ainda. Então, assim, os caras realmente tentaram puxar para si algo que estava muito embrionário e continua embrionário, mudando o nome deles e colocando que o metaverso é o que eles estavam criando, né? Uma plataforma de rede social, em que tudo estaria nesse metaverso e que a gente iria fazer as compras e as coisas iam acontecer por ali com o seu avatar e que você precisava de ter um avatar. E assim, eu nunca comprei aquilo, né? Tanto que antes mesmo deles usarem o nome de metaverso, a gente já utilizava isso dentro da realidade virtual, dentro do que a gente chama de XR, né? Interfaces que você podia navegar via celular, via computador ou pelos óculos, que você tinha que ter assim, o seu avatar para você se deslocar espacialmente, mas que tinha uma brincadeira, uma representatividade, mas que tem também uma imersão, somente se você está no óculos de realidade virtual, porque eu vejo minhas mãos, eu estou com a pessoa ali na frente, eu tenho uma sensação de presença que a realidade me permite, né? E aí a gente cresceu fazendo eventos durante a pandemia com essas plataformas, até que veio o termo
metaverso, aí eu, tá bom, vai ser metaverso. Aí veio, vamos cofundar a ABMeta, Associação Brasileira de Metaverso. Eu falei, tá bom, vamos cofundar isso aí, vamos nessa, vamos falar de metaverso e vamos agora trazer a narrativa que está alinhado com o que está falando lá fora. Não a especulação que a gente estava ouvindo aqui dentro, não a especulação de uma única empresa, né? Mas de um consenso de várias empresas, né? E até assim, de órgãos criados para isso, né? Para a gente definir e entender como que a gente vai comunicar, que é um problema. Eu tenho uma plataforma de imersão, né, de experiência de metaverso, né, como no caso do Horizon, aí você tem um Roblox, aí você tem um Sandbox, aí você tem, meu Deus, agora fugiram aqui, Decentralands, e aí você tinha várias outras que iam seguindo. Ok, mas como que eu posso trazer os meus assets de uma para outra? Eu estou lá no Roblox e eu ganhei um tênis da Nike, né? Isso é uma verdade, né? Essas marcas entraram nesses espaços, né? Eu quero passar isso para outro. Mas aí não dá. Se eu quiser ir para o Fortnite levando esse meu avatar ou esse meu acessório, eu não consigo porque ele não comunica, né? Então, qual vai ser o formato 3D para a gente fazer isso? De que maneira que a gente vai trazer isso? Como que eu vou trazer o ownership desse asset para mim? Web3. Então, você vai ter um token, né? E esse token vai estar na sua carteira, né? Então, tudo isso foi especulando, mas as pessoas não foram realmente adotando e comprando, né? O conceito, a ideia. Tá? Então, basicamente, metaverso é uma palavra que a gente usa para chamar todas essas novas tecnologias que a gente não sabe o que fazer com elas e como que elas vão ser, como que elas vão acontecer, né? Então, se a gente pensar nas plataformas de redes sociais imersivas, né, vulgo metaverso, não deram certo. Todas elas estão, com exceção das crianças, com exceção se você pensar no Fortnite, mas no Fortnite as crianças não estão ali para ficar fazendo experiência de shopping, nem para ver show de artista famoso, né? Eles estão ali para jogar, para brincar, né? Para se desafiar, interagir e conhecer outras pessoas, como eram também outros jogos online e como continuam sendo esses jogos online, né? O Roblox também tem isso. Os desafios são diferentes, nem sempre são tiro, agora é ficar pulando, porque de acordo com a faixa etária. E aí, quando a gente pega esse conceito e leva para o negócio, a gente já tem aí o Digital Twin. O Digital Twin, eu considero que é o conceito de metaverso não micado. Né? Esse de você ter uma representação física e digital se conectando. Né? Porque o conceito é esse. Então, se você pensar uma indústria, se você pensar uma cadeia de produção, um sistema de logística, onde você consegue ter em tempo real aonde que está aquilo. Então, assim, pensa na logística. Eu tenho os caminhões, estão transportando, eu consigo olhar no mapa e ver, e eu tenho um dashboard, eu consigo ter aquilo ali. Eu tenho uma fábrica e eu consigo ter todos os equipamentos da fábrica com todos os dados desses equipamentos numa tela, mas não numa tela quadrada com janelas, com isso. Puta, onde que é isso? Não. Eu tenho uma representação, que pode ser até uma representação 3D, eu posso ter um modelo 3D daquele equipamento, aí você fala, caramba, mas vai ter que modelar aquele 3D. Não. Hoje em dia você pega o iPhone, faz o scan, depois você sobe para a nuvem, você otimiza, você fica levinho, no seu próprio celular você consegue ver. Pô, que equipamento é esse? Cliquei, tá aqui, deixa eu ver o manual. Cliquei o botão, abri, tá o manual. Então, a gente traz uma camada mais inteligente para a interação com esses equipamentos, né? Então, isso é um lugar assim que está crescendo, que todo aquele conceito não foi, mas pensando em Digital Twin do lado nosso de usuário, né, não indo para a indústria, não indo para as interações, não indo para os games, a gente está num processo latente e constante com o smartphone, com smartwatch, com smart glass, em que a gente consegue ter mais informações que comunicam com o celular e que a gente consegue ter mais dados. Então, eu consigo ter, digamos, um quase digital twin meu, porque eu tenho uma coisa monitorando a minha frequência, o meu deslocamento, os passos que eu dou, aonde que eu estou, geolocalização. Eu tenho um óculos que consegue ver o que eu estou vendo, né, na minha perspectiva de vista, que consegue me dar sons e microfone, que eu posso atender ligações, e que se eu quiser, eu posso perguntar para ele o que ele está vendo. Né, ele vai trazer para uma inteligência artificial para analisar e me descrever o que está vendo. Fiz isso aí essa semana com o Meta e perguntei, o que você está vendo? Eu estava ali na Lapa, ele falou, estou vendo uma praça
Ah, eu tô vendo uma coisa ali que parece ser uma construção. Eu falei, não, mas você não sabe o que que é isso? Não, não sei o que que é isso. Tá bom, você é circulador, idiota. Ah, desculpa, eu não posso aprender. Eu falei, ah, isso é muito ruim mesmo. Então, ó, Mas é isso. eu vi uma matéria hoje, até te perguntar se é real, que a pessoa publicou falando que o Echo Dot, Uhum. agora você expandiu. Então agora você tem uma parte online, uma página que você pode usar para perguntar as coisas sem precisar das ferramentas, dos aparelhinhos físicos mesmo da Amazon. Ah, E sim. aí eles falam que, quer ver? Deixa eu abrir aqui para te falar. Tá. E aí eles falam que ele deu um salto, porque enquanto as outras IAs respondem perguntas, esse Uhum. daqui já diz, já executa as tarefas para você. Porque só tem que achar em qual que eu mandei, né? Porque o problema de usar muitas redes sociais, Eu nem falo. E a gente é bombardeado com muita informação. eu mando e aí depois. Não vou achar. Mas era isso, ele estava falando que agora, assim como a gente instala o appzinho Sim. do chat, do Gemini, você pode instalar o app da Amazon sem Uhum. precisar ter o aparelhozinho, né, o Echo Dot ali para perguntar para Alexa Sim. Ter a e, Alexa como sua assistente, né? e ter a Alexa como sua assistente, só Sim. que de uma forma que ela já executa as coisas, né? É mais eficiente do que o DOS. Tem uma limitação e eles estão para lançar uma nova versão da Alexa. Ah, Só que não são todos os dispositivos que vão receber essa atualização, dessa nova Alexa. Porque assim, Alexa, Siri, Google, eles não são AI, né? Eles são apenas, o Bixby também da Samsung, né? Eles são apenas bot. Eles são um robô bem programado que tenta entender o que você falou e tenta te dar uma resposta em cima daquilo ali. Então é um Uhum. buscador mais sofisticado. A Siri desistiu, né? Quer dizer, a Apple desistiu da Siri e agora vai integrar com o Gemini. Eles antes estavam para integrar com a OpenAI, né, com o ChatGPT, e decidiram pela Gemini. Eu mesmo tenho cada vez mais venho utilizando mais o Gemini do que a OpenAI. Inclusive, assim, surpreendentemente, a, o- a AI generativa de imagem, o Nano Banana, tá incrível da Google. Não sei se você tá brincando com ele, mas Sim, nossa, eu recomendo a é todo mundo surreal. brincar. É surreal, cara. É surreal. A gente tá tendo resultados muito bons com a Vídeo Nano também, Banana. a parte de vídeo também. Nem tanto, depende, né? Ainda delira muito. Então, assim, tem outros modelos de produção de vídeo que você tem um pouco mais de controle do que o View. Mas se você joga a primeira imagem, você define o frame, e a partir desse frame você descreve o que você quer, você facilita muito o seu processo do que você jogando lá, né, o vídeo Meu direto, Deus. ele produzindo, porque você tem um pouco mais de controle, é mais rápido, né? E você também está gastando menos água, gente, isso é importante saber. Cada vez que a gente está usando inteligência artificial, ou outros serviços também, mas é que a inteligência artificial ela usa muito processamento, né? Hum. E aí ela gera calor e para resfriar os equipamentos, eles precisam resfriar com água. E o problema não é só o uso da água, mas o problema também é como que eles estão resfriando os equipamentos com água, né? Porque essa água ela se torna imprópria para consumo, por conta de algumas toxinas que tem nos equipamentos. Isso é meio absurdo, né? Assim, é absurdo a gente saber disso. Mas, assim, tenta usar um pouco mais ponderado a AI, se você puder. Porque também, assim, não é um problema nosso, né? Esse é um Uhum. problema de governo, de gestão. Acho que a É. gente tem que cobrar, são os governos, não deixar de usar as ferramentas, né? Senão a gente perde a nossa competitividade também. Tá todo mundo usando e você tá ali atrás devagar, né? É. Não, vou no modo tradicional, né? O meu sogro, ele é fotógrafo e eu tava mostrando para ele a versão nova de Photoshop, as coisas que poderiam Uhum. acontecer. Ele falou, não, mas eu gosto de usar a versão mais antiga. Não, não, mas isso aqui fica muito fácil, eu gosto do processo das etapas. O meu processo criativo, né? Vai por isso. Eu estou acostumado aqui, eu quero continuar assim. Muito obrigado, mas eu quero continuar com o meu Photoshop antigo. Tá bom, beleza. Como é que é o nome do seu sogro? Oi? Como é que é o nome do seu sogro? Dirk Polder. Dirk. Ele é holandês. Ele não é Ele é holandês. holandês, minha esposa é holandesa. Sim. Aliás, eu tô indo março para Holanda. Vou ficar lá em Amsterdão. Amsterdão. Por enquanto eu tô aqui, tá ótimo, porque ela tá frio.
Eu tô toda semana eu tô vendo uns vídeos, assim, da galera caindo, escorregando de bicicleta ou andando, caindo no chão. Tá, assim, nevou muito, né, na Holanda e não nevava, assim, uns 15 anos, assim, como Aham. tá nevando agora. Tá muito frio. Então eu tô adorando que eu só volto pra lá em março, né, que eu já começo a pegar primavera, verãozão. Verão lá é muito bom. Eu tenho uma amiga cliente que ela tem gêmeos e um dos gêmeos está morando lá. Ah, E aí ela passou o Natal com um gêmeo aqui, e aí foi passar o Réveillon com o outro lá. E ela já morou na Holanda também, ela morou ah, 9 anos na Holanda. Aí ela fez vários vídeos, né, dela na neve, que ela legal. tava super feliz, que tava, Curtindo neve lá. 0 graus, eu tava curtindo, porque ela falou que há muito tempo que ela não via isso. Sim, sim. Muito louco, né? É muito louco, muito louco. É, aquecimento global, tá refletindo muito ali naquela região. É. Não, e agora ela vai voltar pra cá, coitada, vai sofrer, porque com esse calor que tá aqui, até ela se adaptar de novo vai ser É, tenso. ar-condicionado, praia. É. Como a realidade aumentada, a câmera 360 e o audiovisual expandido mudam a forma de contar as histórias? Tá, vamos lá. Você gosta Mudam. muito de 360. Hã? Você gosta muito de 360, né? É, eu tenho uma relação bem presente, né? E até assim, teve um projeto que eu fiz, que é com o Instituto Nacional de Nanismo, né? A gente fez um documentário imersivo em 360, para mostrar um pouco o universo e a vida do portador de nanismo, e até como uma ferramenta de empatia, porque a gente o tempo todo colocou a câmera baixinha na altura deles. Então, como que é ver o mundo nessa perspectiva, de baixo, sabe? Que tudo é muito alto, né? Tá tudo muito longe, é difícil o acesso, a gente não consegue. Né? E desmistificar um pouco também, né? Porque a gente acaba criando uma relação do portador de nanismo como uma coisa meio circense, né? Ou como uma pessoa, fofinha. Não, cara, são pessoas normais, entendeu? São pessoas que elas só têm uma limitação física que é o tamanho, mas assim, elas não querem ser tratadas como crianças, como fofinhas, né? Ou como alguém engraçado, né? Elas querem ser respeitadas, né? E eu acho que o filme trouxe muito bem isso, né? De você começar num bate-papo com eles, de estar ali na perspectiva, né? E depois ir. Então, falando especificamente sobre o filme 360, o vídeo 360, eu comecei até com a fotografia 360, né? Que antes, assim, hoje é mais fácil que você tem as câmeras, mas eu comecei fazendo fotografia 360, que você usa uma câmera normal, um suporte para você manter a câmera sempre no mesmo eixo, para você fazer a rotação, né? Que é o mesmo que a galera usa para panorâmicas, só que você roda e tal, né? Faz os ajustes. E aí a gente tem que depois um processo um pouco mais complicado que a gente chama de costura, né? Stitching. Você tira várias fotos e depois você costura. Então, fica mais fácil se você fizer com uma super grande angular, com uma 8 mm, 10 mm, né? Pensando no sensor full frame. Porque se for APS, 8 vira 12, né? Mais ou menos. Aí você faz essa costura e você tem essa esfera. Então, tudo você tem que pensar e criar a partir da sua perspectiva, né? Uhum. Qual é a sensação, como que vai ser se eu estiver aqui olhando nisso aqui? O ângulo é bom? E se eu movimentar 2 passos para a esquerda, vai ficar melhor? Vai, porque eu não vou ter uma coluna na minha frente, porque eu vou ter essa perspectiva. Então, o olhar muda, né? E o que tem para lá? Putz, não é legal, mas o meu foco o meu interesse está aqui. Então, assim, eu não preciso pensar que, por ser 360, tudo tem que ser interessante. Não, eu posso pensar e considerar, não, pelo menos 180 ou 200 graus do que está aqui é interessante. Ou, tudo bem, eu quero realmente só que 100% seja interessante, o resto não seja interessante, para forçar para que a pessoa olhe nessa direção. Uhum. Né? Esse é na parte do vídeo, né? Então, o 360 ele é desafiador, né? Assim, evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente já tem câmera com mais de 20 megapixels, assim, tem uma câmera de uma startup de Londres chamada Metacamera, né? Eu conheci esses caras no evento até na Holanda. E eu fico namorando, tentando fazer um projeto com eles, mas por enquanto eu continuo com a minha, que é uma Insta360 Pro 2, que ela grava em 8K 3D. Mas eu tenho essa câmera há 4, 5 anos, né? E a gente vem fazendo projetos com ela porque ainda é robusta. E se a gente pensar numa captação 8K, os óculos ainda não dão conta
de uma resolução acima de 8K e muitas das vezes eles nem conseguem reproduzir em 8K, a gente acaba fazendo uma redução para 5K. Depende muito de como que você faz rodar ali, porque só para explicar, o óculos LaQuest, né, ou outras marcas também, eles são standalone, eles têm um processador dentro deles. Eles são um processador Qualcomm, é o mesmo que a gente tem no celular. Então é como se fosse um celular rodando vídeo. Então assim, com muito custo, muito otimizado, ele consegue rodar uma coisa 8K, mas nem sempre. Então se você tem umas aplicações, algumas coisas mais complexas, você tem que diminuir um pouquinho mais. Então 8K ainda é uma câmera que atende bem para o cinema imersivo, né, para o Cinematic VR. Você já usou uma câmera dessas para 360 para algum evento, algum projeto? Já, e inclusive fazendo live, né? A gente fez no ano retrasado o Rio Open, a gente colocou 3 câmeras 360, onde eu posso até te mandar depois esse vídeo, se quiser fazer uma inserção, acho que é legal, mostrando a câmera e mostrando o processo. E a gente fez tudo com 5G. Então, o que a gente fez? A gente colocou uma câmera na cadeira do juiz. Isso é muito legal, porque ali é uma perspectiva que você só pode ter com essa experiência, porque você nunca vai poder, numa partida, estar ali sentado do lado do juiz. Então, imagina, você coloca o óculos e você está na perspectiva daquela câmera. Você está vendo o juiz aqui à sua esquerda e você está vendo os jogadores ali. Desculpa. Você está vendo os jogadores ali do lado, né? Para um lado, para o outro. Foi um sucesso. A gente colocou uma outra na torre e uma outra que era na área VIP e entrada dos atletas. Então você podia ver desses diferentes ângulos, né? A gente esse ano vai fazer de novo, estou esperando agora a confirmação. Legal. Eu espero que eu te confirme daqui uma semana, vamos ver, você tem que me dar esse ok. Aí vai ser o 3º ano que a gente faz isso, de colocar 1, 2 câmeras espalhadas, né, pela quadra, para que você consiga ver. A gente fez no ano passado uma transmissão da quadra do Rio Open para uma FanFest em São Paulo. Eu esqueci agora qual parque, mas eles tinham um stand, as pessoas colocavam óculos, elas estavam na quadra ali do Rio Open vendo o jogo, uma partida ao vivo, né? E aí quando não tinha partida, a gente fazia os melhores momentos, uma edição, e dava um play ali naquela edição. Mas sim, bastante. Fala pessoal, aqui é o Fábio da Claro. Estou direto aqui do Espaço Claro, dentro do Rio Open, para falar para vocês um pouco do que a gente trouxe aqui nesse evento para comemorar 10 anos de parceria entre Claro e Rio Open. Venha curtir o Espaço Claro, que está lindíssimo. Inovação está no DNA da Claro, tecnologia faz parte disso, então a gente trouxe o que tem de mais moderno, tanto de rede com 5G, tanto de tecnologia aí com a experiência de realidade virtual, para trazer uma experiência super exclusiva e imersiva para os convidados que estiverem aqui no espaço da Claro. Nós temos 3 câmeras de realidade virtual instaladas na quadra principal, onde nós temos a possibilidade, com o uso do 5G+, de teletransportar os visitantes do stand, com o uso da realidade virtual, para esses 3 pontos. E um deles na cadeira do juiz, um lugar que você jamais poderia ter acesso, só que a tecnologia te permite isso. E essas câmeras estão conectadas diretamente na rede 5G da Claro, né, com um slicing exclusivo para que elas não sofram nenhum tipo de interferência e aí garantindo uma experiência 100% adequada para os nossos convidados. Para que realmente a gente consiga viabilizar isso, só mesmo com 5G, pela alta taxa de transferência de dados e de processamento que a gente precisa dos equipamentos conectados. Uma experiência completamente imersiva, completamente exclusiva, que só a tecnologia pode permitir e que a gente traz, né, de forma exclusiva aqui no Rio Open. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e podem esperar que vem muito mais por aí. Esse foi um projeto legal. Antes dele a gente fez também no lançamento do 5G no Brasil para a Ericsson e para Claro, no Allianz Parque, a gente fez a transmissão de uma orquestra para a área VIP, para uma cabine imersiva, e a gente fez também um holograma do Lucas Lima tocando num pequeno estúdio da Claro, com uma câmera 4K, e ele aparecendo e tocando com o maestro
no Allianz Parque, lá no palco do Allianz Parque, por holograma. A gente usou a mesma tecnologia daquele show do Michael Jackson que eles fizeram, né, após a morte dele, e que era tudo por holograma, né? Então, assim, é um Pepper Ghost, parece um filão metálico, você estica e coloca, e foi um sucesso. Foi um projeto muito legal. Muito legal. Tem um vídeo no seu Instagram que é uma ação que você está num ambiente que parece uma floresta, e aí um pássaro, que não é um pássaro de verdade, pousa aqui. Aquilo é o quê? É holograma ou é realidade aumentada? Aquilo é realidade aumentada. Tá. Eu não estou vendo aquilo, né? Quem está vendo é quem está segurando o celular. Ah, tá. Isso até assim é uma aplicação simples da gente executar. Esse que eu te mostrei agora do meu cartão, né, do QR Code, é isso. Você lia o QR Code, você entrava na página, tinha as instruções, no seu próprio navegador você já tinha essa interação. Então ali você selecionava e posicionava aonde que você queria que ficasse a ave, né? Eu poderia também ter uma pessoa, eu posso ter uma pessoa famosa que eu quero tirar uma foto com ela. A gente fez isso no Jardim Botânico, que eles inauguraram o museu Casa Pacheco Leão. Então a gente pegou uma foto do Pacheco Leão, fez uma melhoria com AI, né, e com upscale de algumas ferramentas, e depois a gente animou ele com AI. Então ele dá um tchauzinho, e aí você tira a foto com ele. Então você tem como posicionar e colocar. Daí a gente fez uma outra ilustração que a gente trouxe vida a um quadro antigo. Agora esqueci quem foi o pintor. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas tudo bem. Acontece. Mas aí já é diferente, aí já é ancorado. Então o que é? Você aponta o celular, também do navegador, você aponta o celular, ele faz o reconhecimento do quadro e ele faz um overlay de um vídeo que a gente gerou. Então é uma experiência muito simples. É mesmo que você às vezes vê na internet de rótulo, né? Ou na revista, porque ali faz uma sobreposição, ele faz um cache e tem um vídeo que acontece por cima dessa animação. Então você só está vendo enquanto você está olhando a tela do celular. No futuro, né, com a melhoria dos óculos, a gente vai conseguir ter umas aplicações rodando no próprio óculos holográfico, sei lá qual tecnologia que eles vão fazer. Aí você usa um aplicativo também para isso? Não, vai direto no navegador. Vai direto no navegador? Você abre o seu navegador e o seu navegador já tem suporte para isso. Aí, ó. Isso Ele na hora baixa algumas bibliotecas. Não, e é levinho, é rápido. Se tiver com uma internet boa, 5G, então, na hora. É que tem uma empresa que oferece esse serviço de realidade aumentada para álbum, né? Que aí você conecta o vídeo, tipo, você pega o vídeo do casamento e você linka com uma foto do álbum e aí você aponta também. Só que a pessoa precisa instalar um aplicativo. Entendi. Então já tem uma maneira mais fácil de fazer. Na verdade, assim, não é nem que seja mais fácil, mais difícil, né? Quando você faz uma coisa por navegador, tudo bem, eu não preciso baixar a aplicação, tá tudo ali. Mas aí você depende da disponibilidade da rede, você depende da disponibilidade do dispositivo, né? Quando você faz via aplicação, você pode fazer um cache daquilo ali. Então, o que é fazer esse cache? É já baixar essas informações e aquilo ficar salvo. Então, você não precisa nem mais depois ter de internet para poder aquilo rodar. Então, tem as suas vantagens também. E a aplicação ela acaba tendo mais acesso a recursos do dispositivo do que a aplicação web, mobile. Entendi. Então, você pode ir mais longe com uma aplicação que é baixada do que uma aplicação mobile. Então, depende do uso. Entendi. Porque o cliente tem mais dificuldade, né, quando a gente fala de tecnologia. Então, por isso que eu pensei, o que não precisasse baixar era melhor. Ajuda bastante. Se a gente pensar em evento, baixar é impossível. Não, mas se você botar um QR Code, a pessoa abriu e olhou, funciona mais. E o museu era legal, a gente fez isso também com a parte deles de expansão de conteúdos. Então, o que é? Tem muita coisa para falar sobre a exposição, mas não tem parede, não tem espaço, e a gente não quer encher de informação ali. Então, como é que a gente faz isso? Sempre tinha um QR Code, saiba mais. E aí, você quer aprofundar, você quer saber mais sobre esse assunto? Clicava no QR Code, saiba mais. E aí, depois dali, você até poderia continuar navegando. Sei lá, agora eu vou sentar e tomar um cafezinho e vou saber mais sobre a exposição era sobre chá, né? E aí, assim, eu quero saber mais sobre chá, ou sobre a rota do chá, eu quero saber mais sobre quais são os tipos de chá. E é interessante porque, assim, na verdade, chá só tem um, né? Que é o Camellia Simenis. E aí a gente tem chá verde, chá preto, chá branco, são variações dessa mesma erva. É porque chá, a gente chama chá infusão, né? A gente chama chá de camomila, não, mas é infusão de camomila. Chá é chá. É o chá verde ou chá preto
que depende. Chá verde é se ele está só seco e chá preto se ele foi torrado, né? E o chá branco também, que é uma variante. Ah, não sabia disso não. Eu também não, eu só aprendi por causa desse projeto. Isso é bom, né, de Maneiro, fazer né? essas coisas. A gente aprende bastante. Aprende muito, isso é muito legal. Como equilibrar arte, inovação e mercado sem perder a essência criativa? Nossa. Eu imagino que a galera deve vir com umas coisas muito mirabolantes para você, né? Ou elas jogam só a ideia e você que tem que criar. As duas coisas, assim, eu me vi em várias situações de criar as ideias e fazer lá um projeto incrível, mandar para a agência, aí a agência, estamos numa concorrência, vamos torcer. Aí eles ganham a concorrência, aí depois eles falam, então, o cliente reduziu aqui o budget, a gente teve que cortar a experiência. Ah, sacanagem. Acontece muito, nossa, bastante. Assim, a gente perde criatividade em alguns momentos, porque muitas das vezes o cliente já tem uma ideia do que ele quer, e o cliente é uma agência, então ele já teve ali. A gente também vê muitas situações onde não compramos a ideia, não compramos o conceito. Então, já tive situação assim, até recentemente, o cliente mandou um vídeo conceito para o cliente dele, nessa agência, e aí a agência devolveu, a gente quer fazer isso aqui. Eu falei, tá, mas vocês geraram isso com AI. Tá, mas não dá para a gente fazer VR com AI. É tudo 3D, vai ter que modelar e tal. E a gente não vai conseguir essa qualidade que vocês estão entregando, que é o padrão Pixar, fazendo modelagem 3D. Vai ser assim, uma coisa muito mais simples, né? A gente não vai ter esse acabamento, a gente não tem prazo, a gente não vai ter, nem acho que vocês vão ter recurso para fazer uma coisa assim. Mesmo assim, isso precisa de prazo, renderização, etc. Estava explicando, né? E aí, assim, eles insistiram, não, mas a gente tem um budget de tanto. Então eu falei, olha, acho que é melhor a gente não fazer. E se a gente fizer tal coisa? Eu falei, não, assim, a ideia em cima da ideia para poder fazer uma entrega. Então, algumas vezes a gente perde projeto, né, por essa escolha. Outras vezes a gente acaba percebendo que a gente está entregando, mas não está entregando melhor. Mas aí é uma coisa porque o cliente não entende ou porque o prazo ficou apertado, o cronograma não foi respeitado. Então, isso assim, quebra a criatividade em processos, né? E outros não, e outros, às vezes, o limite e digamos lá, o deadline, né, o tempo da entrega, força você a ter ideias que você não teria se você não tivesse sob pressão, né? Uhum. Eu lembro que uma vez eu vi um documentário sobre roteiristas, e aí foi muito interessante, assim, que eles falaram, o que te gera inspiração para você escrever e entregar e finalizar quando você está, né, com dificuldades e tal. E aí, assim, foi legal que tinha um corte, assim, de vários roteiristas falando deadline. Assim, quando você não tem aquela inspiração, você está precisando e quer entregar, ou você precisa ter ideias mirabolantes, ou quando vem as melhores ideias, vários falaram, olha, quando tem uma data, sei lá, parece que as coisas conectam, você se concentra, você foca, e o universo te traz alguma coisa na sua cabeça que funciona, encaixa e resolve. Eu acho que todo mundo deve ter um pouco disso também na vida. E não é muito diferente com a gente mesmo trabalhando com inovação. De achar um processo, de ter uma ideia e aquilo ali trazer resultados muito legais. Maneiro. E sobre IA generativa? O que tem vindo por aí? Como é que você está trabalhando isso? A gente falou de AI, de realidade virtual, e você falou de audiovisual expandido. Isso. Então, só para concluir, então, o expandido, que a gente não falou, a parte holográfica, né? Ah, é verdade. Então, assim, a parte holográfica é bem interessante, porque não existe holografia, mas existe projeção holográfica. Então, a gente pode fazer ela com projeção mesmo, numa superfície ou numa cortina de água, um vapor de água, né? Refletir isso num vidro, a gente pode ter uma película aplicada no vidro. A gente tem também os ventiladores holográficos, que eles ficam rodando e aí você consegue ver. A gente faz bastante desse tipo de entrega também. Você tem algumas LEDs transparentes que fazem isso, e você tem até o LED transparente gigante, né, que é o supra-sumo, que é o mais legal. Acho que aí que você falou um pouco sobre a imersiva. A parte da projeção mapeada também, acho que é um audiovisual expandido, né, que você faz o mapeamento, eu até falei também da experiência lá do Museu do Amanhã, que tem um domo imersivo lá, que é a experiência do Cosmos, né, que é logo na entrada no museu, que é bem interessante, vale a pena conhecer. E a sensação, por ser curvo, ela te dá muito mais imersão do que você entrar no espaço que é simplesmente as projeções ajustadas
ao ambiente, que te traz uma sensação, uma imersão, mas o circular, ele te traz profundidade que as paredes retas não te trazem. Isso é bem interessante. Legal. Aí, falando sobre inteligência artificial, está em alta, né? A gente está sendo bombardeado por ela o tempo todo. Então, eu comecei com experimentar, né, a generativa, cara, open source, né, Stable Diffusion. E aí, assim, as coisas que vinham eram muito esquisitas, né? Assim, você via lá aquelas imagens bonitas, lá, o Stable Diffusion, o que a gente está gerando, né? O astronauta andando a cavalo na Lua. Tá, beleza, mas o que mais que a gente pode fazer com isso, né? E aí, ano a ano, as coisas foram evoluindo, e o que a gente vê nas publicidades, né, ou nesses especialistas ou entusiastas do AI, é que assim, eles mostram um resultado bacana, mas eles não mostram ali o processo que foi chegar naquele resultado. Então, assim, e o quanto que eles gastaram para chegar naquele resultado, porque é muito processamento para você fazer isso. Então, se você ter um vídeo bacana de AI, você pode considerar que você vai gastar bastante serviço de AI generativa para você chegar lá, né? Porque tem muita aberração, alucina, né? Várias coisas que não ficam legais. Então, você faz 30, 40 vídeos para você chegar num vídeo bom. Ou às vezes você faz 5 e você chega num vídeo bom. Então, assim, tem várias técnicas de prompt ou de dar imagem de referência para você conseguir resultados melhores. Então, assim, a gente, na empresa, percebe que, por mais que você tenha boas práticas, por mais que você esteja utilizando as melhores ferramentas, o processo que você está usando hoje, daqui a alguns meses vai mudar. E vai mudar, e vai mudar. Muda rápido, né? Muda muito rápido. E uma coisa, mas tem um caminho interessante, assim, que não sei se você já ouviu falar do termo, acho que é Wrapper que fala. Não. Eu posso estar falando errado a pronúncia, tá, gente? Mas Wrappers são empresas que não têm inteligência artificial, que não têm tecnologia de inteligência artificial, que elas usam alguns serviços de inteligência artificial, mas que elas te oferecem uma interface diferenciada, uma experiência de usuário e de interface, né? UX e UI diferente, que você vai ali e você tem mais facilidade, ou ela integra diferentes AIs para poder te trazer um resultado diferente. Vou dar um exemplo. FreePic, você usa? Já usei. Já usei. Então, o FreePic, eles estão com vários recursos de inteligência artificial e eles têm umas interfaces ali que facilitam o processo. Então, exemplo, eu vou fazer um prompt. Ah, tá, mas qual AI que eu vou utilizar? Eu tenho um menuzinho que eu posso escolher qual modelo que eu vou usar. Então, eu não preciso abrir uma por uma. Tem todos ali, eu escolhi um modelinho. Porque eles fazem tudo via API, via integração. Ah, beleza, eu vou digitar meu prompt. Ah, mas eu quero fazer esse prompt, escrever o que eu tenho na ideia, ou eu quero usar uma AI para me ajudar a escrever o prompt para outra AI fazer melhor, né? Aí você vai ali e você clica numa coisa de gerar um prompt. Aí eu explico o que eu quero, com minhas palavras, e ele me dá do lado um prompt do que eu gerei. Aí eu tenho uma opção, por exemplo, de pegar aquilo ali e exportar um JSON. Não sei quem sabe o que é um JSON, mas assim, é um banco de dados simplificado. Então, é uma forma de você codificar, como se fosse um roteirinho para banco de dados. Tá? Então, você tem uma estrutura, uma base. E aí, com aquilo ali, eu fico fica mais fácil para a AI entender, porque eu posso colocar tags, né? Eu posso explicar um pouquinho melhor ali e de uma forma que seja de banco de dados, uma explicação em banco de dados e não uma forma discursiva que ele precisa interpretar. Entendi. Então, diminui o processo de interpretação. Facilita melhores resultados. E aí eu clico e escolho. Então, assim, vou fazer pela Nano Banana, vou fazer pela Sora, vou fazer pelos vários serviços, vou fazer pelo Flux, né? E aí você vai entendendo e vendo quais resultados que você tem. Então, assim, facilita muito o processo e se torna muito mais amigável. Porque antes o processo era muito duro. A gente tinha todo um workflow que você ia lá no Midjourney, depois do Midjourney você ia para o Runway para você fazer animação, aí depois que você fazia a animação você tinha que ir para uma outra AI para a gente fazer, agora não lembro qual era, mas que a gente fazia rotoscopia. No projeto da JGP, cara, a gente gastou muitas horas e horas para conseguir bons resultados. Os 36 futuros possíveis, acho que a gente fez uns 300, 400 imagens e ficou tentando ali para poder entender as composições e como que a gente pode fazer, até gerar resultados bons, né? Porque via, mas as pessoas estavam esquisitas. O via, sei lá, 50% era muito maneiro, mas os outros 50% estavam esquisitos. Mas melhorou muito o processo agora.
você sabe, você vai ali no Nano Banana, você bota alguma coisa e você se surpreende. Uhum. Sim. Mas você É. tem controle, você tem perfeição? É difícil. É difícil. A gente está com um cliente que a gente está atendendo e aí o personagem apareceu meio dentuço, mas é um esquilo. Eu falei, então, a AI sempre, como é um roedor, a AI sempre vai botar esse dentinho, porque é um dentinho de roedor. Aí a gente está tentando, então ele fecha a boca. Ah, não, tudo bem, pode ter o dentinho, mas não pode ser dentuço, não pode ser muito grande. Eu, tá bom, então toda hora que vem dentuço, a gente tem que fazer de novo. Bizarro. Eu usava o FreePic para fazer avatar dos clientes, para criar imagens simulando situações ou roupas que eles não tiveram num ensaio fotográfico, para Ah, que vender legal. como um pacote extra, né, Sim, sim. de produção de conteúdo para Instagram. Só que aí eu tinha que fazer um ensaio profissional Aham. para ter o modelo que eu precisava, porque ele pede vários ângulos, né? Então tinha que ter foto de frente, foto de lado, corpo inteiro, meio corpo, rindo, sério, fazendo Sim. careta, Tem que várias. fazer um model sheet da pessoa com Aí diferentes subia, expressões. aí criava um caractere, tem um nome que eles chamam lá, tipo, é um avatar dele, né? Mas ele usa outro nome. Aí Uhum. criava, e aí a partir daquilo ali eu ia criava o prompt no chat GPT, voltava, marcava que eu queria o fluxo, e aí ia gerando as imagens com Pois aquele. é. Não, o processo já foi melhorando bastante. E ainda pagava os créditos, né? O Nano Banana você não paga nada, mas ele erra bastante também. Ele erra bastante, ele erra bastante. Tem Mas horas você pode facilitar às vezes o processo. Ah, não tenho várias fotos, então assim, deixa eu pedir para a AI tentar achar como é os diferentes ângulos, né? Então você pode pedir ele para fazer um model sheet daquela foto, e ele vai te dar diferentes ângulos e aí você vai ajustando e até, enfim, até chegar em resultados melhores. De repente você pode pular essa etapa de ter que fazer o ensaio de novo, né? Eu tenho uma amiga que ela é muito fã nada a ver com política, mas ela é muito fã do Lula, né? E aí ela tinha pedido pra, Ana, por favor, eu vi que você tava falando de IA, faz pra mim. Aí eu fiz na época da COP30, agora, Sim. fiz uma foto dela com o Lula. E aí eu fui fazer rápido, que aí eu tirei umas selfies dela, fiz. Uhum. Eu falei, gostou? Vê se você se reconhece. Tava mais preocupada se ela se reconhecia na imagem Sim. do que ele em si, né? Aí ela, ai, amei, sou eu, não sei o que. Aí já pediu pra eu mandar, eu falei, calma, deixa eu checar as coisas. Não, me manda assim mesmo. Aí eu mandei, ele não tirou o dedo, né? Então, ela foi publicou aquilo nos grupos pra tirar onda com os amigos. Aí teve um cara que viu e falou assim, seria lindo se não fosse IA. Aí falou do dedo. Aí eu falei, tá vendo? Eu te disse pra gente validar primeiro, você tava com pressa. Aí depois a irmã dela pediu pra eu fazer. Aí eu fui tentar fazer, ele não conseguiu fazer. Não, A irmã dela não ficava igual, não, sabe? aí você vai ter que ir pro Photoshop e arrancar o dedo. Não, isso era de menos, assim, arrancar o dedo, mas eu não consegui fazer a imagem da irmã com ele, entendeu? Da irmã com ele, entendi. Não funcionou, de jeito nenhum. Isso é difícil. Eu mesmo, fazendo alguns concepts, pegando fotos minhas, é isso, assim, acho que se você não tem as fotos boas, também dificulta pra AI fazer. Muitas vezes eu mandava, mas não sou eu. Eu via lá o cara fazendo, botando as fotos dele, fazia igualzinho. Eu falei, cara, aí não tá, eu não tô me vendo aqui, é outra pessoa. Eu tive Mas no problemas, FreePic assim. fica perfeito. Eu vou tentar esse recurso. Fica você me muito dá bom. dica lá. Te mostro lá como é que faz o passo a passo. Fechado, vamos sim. Mas essa coisa de dedo que você falou foi engraçado, porque um dos problemas que geraram, né, muita repercussão e memes na internet da AI era a dificuldade que a AI tinha de fazer mãos, né? Agora ficou bom. Agora deu uma melhorada. Ficou muito bom. Estão até botando o dedo de volta do Lula. Não, o pior é que a imagem que eu subi de exemplo não tinha o dedo, entendeu? Tá Ele realmente a melhorada, aprimorou. ficou rebelde. Eu queria saber o que é fotogrametria. Eu fiquei na dúvida sobre isso. Não, beleza, já. Sabe quem manda muito bem com fotogrametria? O Paulo Bioni. É muito legal. Fotogrametria é você, a partir de imagens, de várias fotos, você gerar um modelo 3D. Tá. É porque ele trabalha com impressão 3D, né? Exato, E, assim, mas o processo mudou muito também, né? Porque antes você tinha que fazer a partir de várias fotos, né? E o algoritmo ali
identificando, entendendo as diferenças e gerando o modelo, que o resultado era muito bom, só que gerava muito ruído, né, para depois você fazer as limpezas, algumas coisas você podia fazer processual, outras coisas você tinha que ir lá corrigir mesmo para fazer, mas ainda é um processo super utilizado. Porém, avanço da tecnologia, você tem câmeras específicas para isso e câmeras que têm sensores de profundidade. A gente conhece muito LiDAR, né? Que aí tem LiDAR ou coisas mais sofisticadas de laser que conseguem detectar e entender as distâncias, as diferenças. Então, assim, você tem o iPhone tem LiDAR. Você pode facilmente fazer uma fotogrametria usando LiDAR e você ter resultados mais rápidos e na hora. Tá? Processamento mais rápido. Chique. Muito legal. Você falou num... Só que, só para finalizar, assim, agora com AI, tem alguns modelos, eu ainda não experimentei, vi vídeo só. Tem alguns modelos que você imputa as fotos e a AI cria um modelo 3D para você. Então, eu não sei como é que está a qualidade disso, não consigo fazer comparativo porque eu não trabalho na área, então quem trabalhar e estiver assistindo, por favor, não fique bravo comigo, mas assim, fotogrametria fotos, você tem lá as câmeras de profundidade que conseguem te dar resultados melhores e você também tem agora recurso para AI. Muito legal. Aí eu não sei se a gente vai chamar de fotogrametria AI, o que a gente vai chamar. Né? Porque tem que achar um nome. Tem que achar um nome. Então, por isso que o metaverso era legal, porque você fala, isso é coisa de metaverso, é coisa nova. Que aí engloba tudo, né? De onde surgiu essa ideia da Associação Brasileira de Metaverso? Eu fui convidado, né? Eu fui participar do South Summit e tinha uma galera em Porto Alegre com todo o movimento, estavam criando um ecossistema, estava embrionário, e eles vinham, vamos fazer, e a gente quer você participando. Eu comecei a participar numa dessas, você é o cara que a gente gosta e acho que você fala bem e tal, não sei o que, vira presidente aí. Não precisa, fico de vice, sei lá, faço parte do conselho. Não, fica de presidente aí que a gente vai chamar para os eventos e aí a gente precisa de você. Aí a gente teve esse movimento, a gente chegou a fazer um evento que foi o Expo Metaverso, teve patrocinador, apoiaram, né, Nokia, Qualcomm, claro, eu não consegui, mas quase foi. E aí a gente fez esse evento lá, no Rio Grande do Sul. Aí eu tive alguns convidados, tive convidados internacionais, a gente fez painéis para falar sobre tecnologia. A gente queria muito falar sobre esse futuro, o que vinha pela frente, né? O que era o metaverso. Aí foi legal, foi muito legal, porém Porto Alegre não tem a força que São Paulo tem para um evento para falar sobre tecnologia. Então a gente tinha ali um ecossistema embrionário, a gente teve um apoio, mas não tinha um público tão interessado e tão engajado como teria em São Paulo. Acho que se esse evento tivesse acontecido em São Paulo, teria sido legal. Teria outras edições. Tem essa edição esse ano aí, ó, pra vocês fazerem em São Paulo. Não, eu tô indo pro Holanda. Vou ficar quietinho lá. Vou ficar lá, eu e meu computadorzinho lá. Vou deixar só meu avatar aqui, só seu holograma avatar aqui. Você palestrou também no Innovation Week, né? Ano passado. Sim. Era para falar sobre isso. Acho que ano retrasado foi sobre metaverso, não lembro. Ano passado foi sobre o que a gente falou? Não, ano passado foi o podcast que a gente ajudou lá a organizar. Eu não participei de painel, mas assim, estão sempre me chamando, né? Rio 2C também. O Rio 2C em 2019 eu fiz até curadoria de XI e de games lá, junto com a associação, que era o XRBR, que eu fui vice-presidente, cofundador. Depois eu me afastei um pouco da associação, mas assim, continuo entusiasta, porque eu entendo que às vezes a associação, ela engessa muito, né? Porque você fica ali aos interesses dos associados e você tem visões diferentes, e aí quando você tem um conselho que tem visões mais específicas e você não está nessa visão, não está nessa velocidade, você fica querendo se conectar com outras pessoas que estão com visões ou com velocidades mais rápidas como você. Então, às vezes eu vejo que hubs, né, o termo hub é muito legal nisso, porque ele é muito mais líquido, né? Assim, a coisa flui mais, né? Como você não tem ali uma formalidade, as coisas são mais fluidas. Então, eu me sinto mais interessado nos hubs, né? Do que em associações hoje. Assim. Acho que tem um lado importante, né? A representatividade junto a governo, né? Mas ao mercado, né? E a responsabilidade para poder falar. Mas eu sinto que hub, as coisas vão, sabe? Lá. Entendi. O que é o XR? XRBR é a Associação Brasileira de Realidade Estendida. De Realidade Estendida, tá.
E o que são os hubs? São grupos de parceria? São grupos, né? Você pode ter hub de qualquer coisa. É um nome do inglês meio que assim, fazendo uma analogia. O nome em inglês eu sei, eu não sabia o que era o significado para esses grupos, né? A galera usa hub para hub de inovação, hub de Web3. Acho que Tá. assim, é só usar o nome para você conectar uma galera e se juntar. Então, assim, vamos fazer uma palavra em português para sair dessa coisa do inglês. Um coletivo. Né? Tá, um coletivo. Então, um coletivo, e ali a gente faz um clube, um coletivo, e a galera vai se conectando. E aí você usa diferentes ferramentas para comunicar, né? Eu lembro que quando a gente, lá no XRBR, a gente começou com o Slack durante um tempo, depois acabou caindo no WhatsApp mesmo. O Discord também é uma ferramenta que a gente usou bastante lá na ABMeta, criou os canais, né? E aí organizava ali pelos canais para poder discutir sobre tecnologia. As redes sociais acabam tendo um papel nisso, né? Mas o WhatsApp, eu participo de um hub na Holanda, que eu conheci num evento. Conhece a plataforma Meetup? Conheço. Meetup no Brasil não é muito forte, mas lá fora acontece, eu acho coisas muito legais. Esse eu achei, por exemplo, em Amsterdã, que era AI Builders. Aí, quando eu entrei nesse ecossistema lá deles, lá de hubs, né, de coletivos, depois eles começaram a fazer vários outros. Então, você tinha o Amsterdam Builders, aí você tinha Berlim, você separando por capitais, né, outras cidades. Fizeram, acho que também um monte de Roterdã, porque apesar de ser perto, Roterdã é grande também. Uhum. E era muito legal, porque eles faziam uns encontros, né, e aí nesses encontros, esses meetups, né, tinha alguns palestrantes, ou você conhecia as pessoas. Então é um digamos aí, um clube aí agora, um hub, que eu estou me conectando bastante. E é legal porque a galera troca muita figurinha, né? Troca figurinha no sentido de, não é assim, eu fiz isso e olha que legal, não. Cada um conta o seu processo, né? E eles começam a compartilhar os desafios, as dificuldades. Estou usando o modelo tal e está acontecendo tal coisa, o que eu posso fazer? Aí um lá vai e ajuda, entendeu? E eles começam a falar sobre as coisas, mandam links. Então você aprende muito mais e muito mais rápido estando nesses coletivos do que simplesmente pesquisando na internet, perguntando para a AI para ela poder te ensinar, te aprender. Algumas coisas são legais, assim, eu me vejo batendo papo com a AI para aprender curiosidades da minha inquietude, mas assim, estar no coletivo é muito legal. Você fica mais energizado. Eu usei Meetup muito na WeWork, eles falam que inclusive que é uma plataforma deles, né? Tem participação? Olha, interessante. E quando eles começaram aqui no Brasil, eu fui uma das primeiras a entrar lá na WeWork da Barra, e aí tinha Meetup toda terça-feira. Olha. Aí a galera que entrava pelo Meetup era uma galera que vinha de fora para conhecer, e eram sempre palestras, assim, né? Sim. E aí realmente é uma plataforma muito bacana para você fazer contato, assim, trocar figurinha, muito legal. E tem de tudo, né? Tem. Só você pesquisar lá pelo assunto, que não falta gente. Não falta. Eu lembro que eu procurei um também que era de fazer caminhada, de andar de bicicleta. Tem vários. É muito aqui legal. tem pouco. Vou até olhar aqui o que está rolando aqui no Rio. Talvez eu esteja falando, rolando um monte de coisa e eu não estou sabendo. Então, em 2019 tinha bastante coisa que eu lembro que eu acompanhava direto. Não, antes da pandemia o Meetup era muito legal. Aí na pandemia ficou mais online, né? Aí depois disso eu não vi mais. Não sei como é que tá hoje. Nosso dever de casa aí depois, olhar os Meetup. Que a WeWork não faz mais também. Eu adorava, toda terça-feira eu tava lá para assistir qualquer que fosse o conteúdo para fazer networking. Você falou num episódio que você gravou de podcast que a neurociência, que segundo a neurociência, a realidade virtual é realmente impactante na percepção do usuário. Eu queria saber por quê. Tá, vamos lá. Tem uma coisa bem interessante, assim, como que a gente absorve a tecnologia, né? Quando você coloca os óculos e está imerso, as áreas do cérebro que são acionadas não são áreas de ver, de cognição dali da percepção, mas são áreas de memória. Então, quando você vivencia o conteúdo em realidade virtual, você cria memórias, né? Então, isso é muito interessante para a neurociência. Tem vários estudiosos, né? Porque você está criando memórias na pessoa. Então, sei lá, tem alguns estudiosos de criar traumas ou de curar traumas
através da realidade virtual. Tem um pesquisador de Barcelona, acho que ele é de Barcelona, o Mel Slater. Ele é meio ujá, né? Assim, ele é uma figura, esse cara. Ele faz umas coisas muito legais com isso. Assim. Então, ele faz de você ter um espelho e você se vê, e de repente esse seu eu começa a falar com você e é uma outra pessoa interagindo. Como que seu cérebro reage com isso, sabe? Se vendo, né? Tem aquele exame aquele teste que eles fazem, né? Que eles colocam um braço falso e o braço real, e eles começam a tocar no braço falso e no braço real ao mesmo tempo, né? E você está ali olhando, só que você só está vendo o seu braço falso sentindo o seu braço real. Já viu esse teste que a galera faz de neurociência? E ele vai para a moça passa uma pena aqui no braço falso e no braço real ela passa uma pena também, simultaneamente. Até que chega um momento que do nada ela pega e dá um martelo no braço falso. E você sente a dor. Caraca. Ela não batelou você, mas você sentiu a dor. E eles começaram a fazer esse mesmo teste em realidade virtual e o resultado foi o mesmo. Que bizarro. Quase uma hipnose isso aí. Exatamente, quase uma hipnose. Entendeu? Então, assim, esse lugar, assim, cura de fobia, eles começaram a usar também a tecnologia no tratamento de reabilitação física, a pessoa se ver andando e ela começou a ter estímulos melhores, mais positivos, né? Mas, assim, o aspecto de memória é o mais legal. Tem uma galera que trabalha com segurança. Você é PNL pura, isso aí. E assim, aí, por exemplo, treinamento de emergência, né? Escapar e tal, ou uma situação de risco, o negócio está pegando fogo, o que você tem que fazer, onde você tem que apertar o botão, o que você tem que pegar e tal. Essa galera tem utilizado muito isso, combate a incêndio, utilizaram muito a realidade virtual para criar essas memórias e criar os traumas, né? Eu lembro de um caso de uma polícia, não sei se foi americana ou europeia, que eles usaram treinamento de realidade virtual para treinar em situações de estresse. E assim, os resultados também compartilhados e muito, muito interessantes. Assim. Muito legal. Tem algum projeto que você ainda deseja fazer, esteja aí que você possa contar, né? Assim, um projeto mais autoral ou um projeto mais... Mais autoral. Autoral. Eu acho que assim, tenho vontade de fazer, ainda mais depois desse projeto Na Altura do Coração, o nome do filme, né, com o Instituto Nacional de Nanismo, um presente, assim, a gente fazer esse projeto com eles. Eu acho que eu tenho vontade de contar um pouco mais de histórias utilizando esse tipo de tecnologia. Acho que a gente ainda tem, assim, um potencial muito grande para explorar isso. E também histórias e interações interativas. Eu acho que, assim, o meu lado criativo, né, mais artístico, autoral, ele ficaria muito feliz fazendo esses projetos. Eu tenho alguns, assim, no papel, mas nada muito costurado. Eu acho que eu me vejo hoje no momento com tanta tecnologia que está chegando, com tanto ponto de virada que a gente está, eu tenho um pouco de medo de ficar para trás, sabe? De repente, começar a fazer coisas mais focadas, intencionadas e perder tudo que está movimentando. Então, assim, eu continuo numa compulsão assim, de consumo de coisas novas, até chegar no momento em que, ok, acho que agora eu estou bem e deixa eu agora focar isso que eu aprendi em alguma coisa. Então, que nem o meu sogro, né, o processo lá. Não, agora beleza, agora eu tenho o meu Photoshop aqui básico. Deixa eu pegar esse meu Photoshop, fazer isso aqui, que o meu processo criativo vai ser nesse lugar e vamos ver o resultado que vai chegar por aqui. Uhum. Né? Então, estou nessa uma transição também, nessa mudança para a Holanda. Acho que agora é o momento de voltar a ser estudante. Vai mudar de vez mesmo ou você vai ficar indo e vindo assim? Eu vou continuar indo e vindo porque minha filha continua aqui. Mas a ideia é me estabelecer mais por lá. Eu tô entendendo assim, um pouquinho também profissionalmente o que eu faço. Assim. Tem uma coisa que me bate muito, fugindo um pouco do assunto também da área de fotografia, mas assim, a gente está numa emergência climática, né? A gente estava até falando sobre o clima. E eu fico assim, cara, o que eu estou fazendo efetivamente em prol da emergência climática, né? Então eu fico me olhando assim, será que não vale a pena usar um pouco do conhecimento de tecnologia, de contar história, né? De saber como fazer uma boa interação do usuário e de repente focar um pouco também
na área de ESG, com tecnologia, com comunicação? Será que, de repente, isso não pode ser algo interessante que vai me dar uma satisfação, ao invés de ficar fazendo as experiências de marca, de branding, entendeu? Ajudar as empresas a venderem mais e posicionar o produto? Será que não é interessante? Vamos posicionar um pouco mais, vamos fazer um pouco de branding, promoção do ESG e trazer a tecnologia para ajudar a gente a proteger ou mostrar dados que a gente precisa melhorar ou cobrar, né, com os dados que a gente precisa consiga cobrar os governos, né, os órgãos governamentais para essa mudança. Assim, são coisas que me batem um pouco assim, o coração. Eu acho que eu me vejo assim muito nesse lugar de criatividade, de inovação, mas também de natureza, sabe? Eu gosto de estar conectado com a natureza e quero que a gente continue tendo um mundo bonito para todo mundo, não o que está acontecendo, né? Eu sou vegetariano também por isso, eu não como bichos não só pela questão do sabor, mas também porque eu acho que a gente não precisa comer os outros bichinhos para viver, né? Então essa coisa da humanidade, da não crueldade, acho que são coisas que me tocam bastante. Muito legal. Ah, legal. Eu tinha curiosidade em saber o que existe no campo da fotografia e do vídeo que a gente pudesse usar, assim, de uma maneira... que eu acho que o seu trabalho que você apresenta é muito além do trabalho artesanal que a gente faz com fotografia e o vídeo comercial hoje. O que você pode dar de dica para a gente de curadoria? Eu acho que assim, a gente está nesse momento, né, de todas as tecnologias de inteligência artificial generativa, que elas estão entregando coisas incríveis para a gente. Com apenas um prompt, ou você manda uma imagem, de repente ela te devolve alguma coisa. Tá? Só que assim, como é que fica o aspecto curatório disso? Né? Como é que um olhar menos experiente vai receber aquela imagem, ela vai entender se aquilo ali é bom ou ruim? Compreender como que ela pode fazer o uso daquela imagem, como que ela pode trazer as intenções em cima daquele resultado. Né? Eu acho que assim, tirando esse aspecto técnico e duro, né, de você utilizar novas ferramentas, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil de aprender coisas mais novas. Não porque a gente tem alguma limitação física, mas, cara, dia a dia, corrido, a gente aprendeu tanta coisa, então assim, você acaba ficando um pouco resistente. E até um conselho que eu dou assim, para todo mundo: galera, não seja resistente, não fica falando que jovem aprende mais rápido que a gente. Não, eu continuo aprendendo o tempo todo. E sei mais do que muitos jovens, mas assim, é um esforço de, cara, eu preciso aprender, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ler, né? Eu tenho que olhar aquilo ali. O aspecto curatório, ele não muda. Então assim, a AI não vai substituir a gente no aspecto curatório. Ela vai ser uma ferramenta que vai facilitar o processo, vai gerar muito prejuízo, porque a gente vai destruir muito a cadeia de produção, né? Isso já está acontecendo. Verdade. Então você já não precisa de tantos profissionais assim, né? Os avanços das novas ferramentas e AI está te entregando muito, né? Se você for lá tiver uma fotografia e jogar lá um prompt no Nano Banana ou em alguma outra ferramenta generativa, ele vai te dar diferentes LUTs, diferentes trabalhos que ele pode fazer. Aí depois você, isso aqui ficou um pouco baixa resolução, você pode ir lá e fazer uma melhoria, uma mudança, ou a foto não ficou boa, você não precisa fazer uma nova foto, você consegue ajustar rapidamente, ou você pode mudar o ambiente, ou você pode reaproveitar aquela mesma foto e simplesmente mudar o cenário, mudar a locação. Né? Então, o aspecto curatório que vai determinar um resultado bom e ruim, isso está com a gente. Isso são seus anos de fotografia, de observação, de estudo, de aprendizagem. Tudo bem que a AI consumiu tudo isso, mas assim, para cada situação você vai ter uma necessidade diferente. Então, assim, eu não vou, para falar de uma coisa alegre, eu não vou ter alguma coisa com uma luz dramática, né? Pesada, cheio de sombras, né? Contrastada, né? Eu vou ter uma coisa mais com uma luz mais difusa, com uma luz mais alegre, né? Então acho que isso a AI não vai substituir a gente, né? E aí é até interessante quando a gente falou dessas ferramentas wrappers, espero não ter falado errado de novo, que elas facilitam um pouco esse processo, que a gente quebra um pouco a técnica, né, de prompt, etc., né, de quais são as ferramentas que estão disponíveis, então você tem um leque ali de ferramentas, e como que a gente consegue conectar. Mas um grande desafio
E até um desafio que eu estou recentemente vivenciando assim, com a minha equipe, a gente está produzindo alguns vídeos com AI, e aí a pessoa vai lá, eu expliquei tudo, a gente está acompanhando tudo, ela vai lá e me manda, me fala, faz um storyboard com as primeiras imagens. Pô, as primeiras imagens estão ótimas. Só que quando ela joga as animações, aí você vê assim, umas alucinações, umas coisas horríveis. Só que aí depois você senta com essa pessoa e começa a olhar, fala, ah, não, joguei aqui, mas eu sei que eu não gostei. Eu falei, mas por que você não gostou? Ah, porque depois acontece isso aqui. Eu falei, não, mas olha só, a gente tem aqui 2, 3 segundos que são bons. Aí a partir depois desses 2, 3 segundos, a gente pode pegar esse frame aqui e jogar um novo prompt e fazer, ou a gente simplesmente daqui corta para a próxima cena. Eu não preciso ser tão literal, eu não preciso ter isso aqui tudo acontecendo até o final, entendeu? Sabe? Eu levantei dessa cadeira e saí, hoje eu posso estar em outro lugar, eu não preciso me pegar passando pela mesa, abrindo a porta, saindo, me deslocando, não. Assim, aí eu falei, eu expliquei um pouco isso. Isso é o quê? Essa experiência do audiovisual que me trouxe. Isso foi vendo muito conteúdo, fazendo, estudando teoria da montagem, fazendo exercício fílmico, entendendo, aprendendo com os professores, que a gente pode suprimir através do corte. A gente pode fazer isso. Tá, mas beleza, por que a gente não vai para um detalhe, então? Ah, tá difícil manter esse mesmo ambiente. Tá, então agora a gente corta para o detalhe. Então, assim, da mesma forma que você estaria fazendo um filme, que você vai lá, explora a locação e você entende, eu posso fazer aqui, depois a cena ela vai para tal lugar. Não, vamos agora para outra locação e isso aqui vai encaixar com tal coisa. Na sua cabeça você faz essas montagens. E aí você precisa aprender como que você pode utilizar a AI para isso. E as pessoas não sabem fazer isso. A gente vê umas coisas muito impressionantes, muito legais e tal, mas é mais do mesmo, né? Contar histórias continua a mesma coisa. Se você tem capacidade de contar história, um livro, desenhando, ilustrando, através das imagens, beleza, a AI é uma ferramenta de produzir imagem. Você vai fazer ou imagem estática, fixa, ou imagem em movimento. É isso. Eu acho que o aspecto curatório é o que manda, ainda. Maravilhoso. A gente tem umas ferramentas de IA que o pessoal usa hoje em dia para fazer tratamento de imagens em volume, né? Porque para evento são muitas fotos. Sim. Mas geralmente a curadoria deles, eles têm a parte de curadoria, depois para a parte de tratamento. A curadoria realmente ainda não chegou. Não chegou, né? Tem muita gente que começa e desiste ali, fala, não, o cara escolheu tudo errado, né? A ferramenta, né? Porque ele parte do princípio de algumas regras, tipo, se tiver de olho fechado, ele já marca lá como uma foto para ser excluída. Mas, dependendo do que você esteja fotografando, uma foto de olho fechado pode trazer uma emoção. Exato. E aí a pessoa vai ter que olhar. Então, Sim. O que eu acho que a galera esquece muito é que a tecnologia está aí para ajudar, mas isso não elimina o seu tempo de trabalho total, né? Não. Ela dá uma agilizada em algumas coisas, mas você continua sendo a pessoa que tem que pensar e que tem que fazer a curadoria e que tem que revisar o que ele fez, né? Exato, exato. E também uma coisa que eu falei no começo, né, da gente não ter preguiça, né? Porque às vezes a gente aprende uma parte da ferramenta e já está me dando algum resultado, acho que eu entendi, já aprendi a ferramenta. E depois quando você vai explorando mais, de repente você consegue ter resultados melhores porque você aprendeu como refinar e afinar para que a ferramenta te ajudasse, né? Então você falou parte da exclusão, não excluir, separar, fazer uma separação, criar um label, né? Criar uma categoria, ou para que aquele tratamento, a exposição, você sete um nível de exposição para o reconhecimento facial e ali faça esse tipo de ajuste para você, ou que faça essa seleção para que você depois faça uma revisão, né? Eu acho que assim, eu não conheço a ferramenta, estou só especulando. Tem várias, eu nem citei o nome porque não tem problema. Tá. Eu falei alguns nomes aqui, então depois você deleta. Não, pode usar assim, não tem problema. Tô falando mais da parte da foto, né? Sim. Tem algumas ferramentas que fazem. E aí o cara vai ter que ter um trabalho ali para treinar a ferramenta, não tem jeito. Tem. E acho que assim, se você aprender a usar melhor a ferramenta, é sempre bom. Eu já me deparei em várias situações. Eu mesmo, usando, a gente falou tanto de Photoshop, né? De fotografia todo mundo conhece. Eu mesmo me deparo com várias limitações de Photoshop, assim, porque eu acho dura a interface.
né? Eu tenho facilidade com as ferramentas de edição de vídeo, mas quando chega ali no Photoshop, os layers, etc e tal, cara, onde é que tem que clicar mesmo? Peraí, eu não lembro mais agora. Ai, putz, é aqui que clica, é aqui que mexe. Você, tudo bem. E isso também é um processo, assim, que a gente precisa não ser preguiçoso e que a gente também precisa constantemente estar ali usando e mexendo, porque senão a gente começa a esquecer também, a gente começa a ter perda, né? Você não está usando mais a ferramenta, você está ali. O problema é quando eles resolvem mudar, né? O negócio não é mais naquele lugar, é em outro lugar. Ai, quero Eles estão mudando constantemente, porque agora eles estão cheios de concorrentes. Eles querem deixar agora a interface mais intuitiva para quem é um usuário novo. Só que assim, o problema e aquele cara que aprendeu a fazer do jeito, né, antigo, que clicava 5 etapas, agora é uma etapa só, que legal, vocês dividiram por 2 etapas. Mas eu não sei onde é que é, entendeu? Como é que fica? Eles mudam toda hora, porque agora a concorrência tá bizarra. Forte. E aí, eles estão correndo atrás, mas eu acho que eles alcançam. É igual a Google, né, que deixou o chat andar, e aí todo mundo usava o chat GPT, e agora o pessoal tá mais... Eu nem acho que foi uma estratégia da Google, tá? Eu acho que assim, foi o tempo de maturidade mesmo para eles conseguirem resultados melhores. Eles foram persistentes. O Zuckerberg lá na Facebook, eles gastaram horrores lá com o modelo deles com o Llama, e eles descobriram vários problemas. Eles têm um modelo de AI muito ruim e gastaram muito dinheiro. Você usa o Claude também? Não, porque o Claude é mais programação, né? Acaba não usando muito. Não, ele não é só programação, não. Você tem usado o Claude para quê? Quando eu quero que ele critique, porque ele é cruel, assim, ele não tem muito filtro, os outros são muito educadinhos. Ele é mais analítico, ele fala mesmo. Entendi, tá, boa. Vou dar uma olhada. O Leonardo também é muito legal também para produzir algumas coisas. Cara, é tanta ferramenta o Leonardo que a eu gente nunca acaba testei. É tanta coisa. Assim, eu leio muita coisa sobre o Cloud e sempre que eu leio são coisas mais na área De código, né? de código, de automação e tal. Um que eu andei brincando um pouco recente foi o Grok, para gerar vídeo, imagem ou para animar. É interessante. O Meta faz umas coisas interessantes também de animação de vídeo, mas ainda é bobo. Eu mexo muita coisa também open source, utilizando o Pinóquio, que é uma ferramenta que você consegue baixar vários modelos, né, para diferentes coisas, mas aí você tem que rodar local na sua máquina, você tem que rodar isso no servidor, que é mais complicado ainda. Né? Mas eu tenho um supercomputador no escritório lá por causa desses projetos que a gente faz, e aí eu consigo rodar algumas coisas. Não tão rápido quanto eu gostaria, não tão rápido quanto o servidor, mas assim, num tempo que dá para você botar para processar e tomar um café e quando voltar tá pronto. E os seus clientes agora, vocês estão na Holanda, você vai trabalhar remoto? Online, remoto, cara. Os meus clientes eu quase não visito mais. É todo mundo online, vídeo chamada, posso estar em qualquer lugar. Tendo internet, tá valendo. E vem só para executar, quando tiver o congresso, as coisas. Exatamente. A ideia é um pouco disso. Assim, eu tô indo em março, volto em julho para um projeto em Niterói, com o Sesc. E aí, assim, fica um tempinho aqui, vamos ver se pega mais projeto. Eu acho que final de ano também devo voltar com outro projeto. É isso. Se o projeto conseguir pagar minha ida e volta, vai ser lindo. Porque eu fico um tempo com minha filha e faço projetos. Maneiro. Que mensagem que você quer deixar aqui pra galera que quer entrar nesse mercado tão tecnológico de audiovisual? Pra gente fechar aqui. Vou falar olhando pra câmera, então. Pessoal, bom, para quem tem interesse em trabalhar mais com essas novas tecnologias na área criativa, né? Na área audiovisual, na fotografia, cara, meu conselho é não tenha preguiça, não tenha medo. Cara, tem muito conteúdo e se você tiver facilidade com inglês também ajuda bastante, porque a gente tem muita coisa legal em inglês, que são os tutoriais, as pessoas explicando ou fazendo uma introdução. Facilita bastante. Até mesmo o uso da própria AI para te ajudar e te explicar ou pesquisar as melhores fontes para você aprender as ferramentas novas ajuda bastante. Tá? Então é isso, assim, mete a cara e vai, acho que a primeira semana vai ser dura e à medida que você for indo, você vai criando a musculatura, né, intelectual para entender e aprender como essas ferramentas funcionam e você vai começar a ter resultados bons. Assim, é sempre assim quando eu resolvo fazer uma coisa nova. Tá? No começo eu tenho vontade de arrancar os cabelos, mas depois a coisa começa a fluir. Acho que esse conselho não é perseverança, é isso que fala, não. Consistência,
Resiliência. Resiliência. É um bom conselho. Obrigada, Flávio. Adorei. Espero que você tenha sucesso lá na Holanda e que você volte para fazer os projetos aqui no Brasil também. Sim, vamos fazer mais projetos também juntos. E aí, quem sabe ano que vem a gente marca outro episódio aqui para atualizar, né? Porque isso aqui não para. Bom, vai ser a versão, a parte 2, né? 2.0. Gente, queria agradecer a Betamax pelo esse apoio aqui, sempre atendendo a gente, recebendo a gente com muito carinho. A qualquer hora, né? Eu sou a cliente que chega às 8 da manhã, às vezes pego o último horário, ou fico o dia inteiro aqui, eles têm sempre um carinho gigante aqui comigo. E agradecer a Alcamar Seguros, nosso patrocinador. Se você quiser pedir um orçamento para eles, a gente tem um link aqui de 20% de desconto, tá descrito aqui nesse episódio, tá bom? Um abraço e até a próxima.